outubro, Portugal viu o cônsul Aristides de Sousa Mendes receber honras de Panteão Nacional em Lisboa. O homem que durante a Segunda Guerra salvou, à revelia do regime de Salazar, milhares de judeus em fuga e foi por isso duramente castigado com a perda do seu cargo de diplomata, tem agora o seu nome inscrito no local onde repousam os grandes nomes da nação. Muitas organizações da sociedade civil que trabalharam ao longo dos anos com a memória do Aristides Sousa Mendes. Agora, a grande diferença é que isto é um evento a nível nacional e que, portanto, tem um impacto nas pessoas muito maior. Esta cerimónia representa o reconhecimento da nação a alguém que pôs acima de tudo a sua própria consciência. Homenageamos hoje Aristides de Sousa Mendes, um homem que durante décadas foi votado ao esquecimento. E, no entanto, milhares de pessoas devem-lhe a vida e milhares de pessoas, de famílias, puderam existir graças a ele. Mas o que é que fez este homem para merecer primeiro tal ostracismo, depois a reabilitação e, finalmente, o respeito mundial? Uma coisa muito simples: desobedeceu. Em 1940, Aristides Sousa Mendes era cônsul-geral em Bordeus. As tropas de Hitler avançam sobre os países nórdicos, a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e finalmente entram em França, provocando a fuga de milhões de pessoas. Muitos milhares chegam a Bordeus a desesperar por um visto, sabendo que centenas de civis morriam às mãos das tropas nazis e a população judaica fora condenada ao extermínio. O governo de Salazar emitira, porém, a Circular 14, de 11 de novembro de 1939, que proibia a todas as embaixadas portuguesas concessão de vistos a um grupo específico de pessoas, salvo com autorização prévia de Lisboa. Cônsulos portugueses que estavam nos sítios onde a tragédia existia, de uma forma geral, sem atingir a dimensão do Aristides Sousa Mendes, mas de uma forma geral, eles agiram com compaixão e procuraram fazer, à medida das suas possibilidades e capacidades, etc., conseguiram fazer alguma coisa. É que uma coisa é estar fora, outra coisa é estar imersa, de facto, no seio da tragédia de toda aquela gente. E aí, como dizia Aristides Sousa Mendes, não contam religiões, não contam ideologias, não conta nada disso. E foi, de facto, esse é o grande mérito dele. É não ter agido de facto, para a sua consciência, sem ter em conta, ele que era um católico convicto, salvava judeus, ele que era um servidor leal de um regime que era ditatorial, salvou comunistas. Judeus, cidadãos oriundos do leste europeu e exilados políticos não podiam receber vistos de Portugal. E os refugiados em fuga precisavam do visto de Portugal para chegar a Lisboa, que era o último porto livre neutral da Europa. Aristides Sousa Mendes não só concede os vistos a quem precisa, como ordena aos consulados de Bayonne e Toulouse, que dependem dele, que também concedam vistos. E chegou mesmo a abrigar refugiados na sua residência em Bordeus. E eu relembro uma situação paralela, dentro do mesmo período da Segunda Guerra Mundial, que é o julgamento de Nuremberg, com todos os nazis que vão ser julgados e que se defendem dizendo que só tinham cumprido ordens. E eu acho que isto é paradigmático. Nós não temos que cumprir ordens, sobretudo quando essas ordens vão ao contrário e ao arrepio daquilo que nós sentimos e pensamos. E Aristides Sousa Mendes teve, de facto, uma atitude de uma grande coragem, porque ele sabia perfeitamente que iria ser punido e que iria ter imensos problemas. Talvez não soubesse que iria ser afastado definitivamente da carreira diplomática, mas, no entanto, ele sabia que iria ser punido de uma forma muito violenta e, mesmo assim, teve essa coragem para desobedecer, porque isso para ele era muito mais importante. A honra de Panteão Nacional Aristides Sousa Mendes recebeu amplo consenso parlamentar e teve origem num projeto de resolução apresentada pela deputada Joacine Catar Moreira. Em julho de 2020, a Assembleia da República deliberou conceder honras de Panteão Nacional a Aristides Sousa Mendes, prestando desta forma a derradeira homenagem a este ilustre português, perpetuando a sua memória, conforme se refere na Resolução 47 de 2020, enquanto homem que desafiou a ideologia fascista, evocando o seu exemplo na defesa dos valores da liberdade e dignidade da pessoa humana. Lembro aqui as palavras de Yehuda Bauer,
reconhecido historiador deste período, que o considerou como provavelmente a maior ação de resgate por um único indivíduo durante o Holocausto. Eu estou aqui por ele. Se ele não tiver dado o visto à minha mãe, eu não estaria aqui. Então é uma emoção difícil de expressar. A minha mãe era Adele Vandenberg. E então eu fugi de Bayonne com o visto de Sousa Mendes, com 7 primos e 2 tios. Eles fugiram em um traineiro de sardinas. Era uma família judaica, sim, mas os primos e os tios, os meus avós, ficaram em Holanda. Ela era holandesa. Eles foram nos campos, mas felizmente sobreviveram. Não tiveram visto para a Espanha, conseguiram chegar a Portugal com o visto de Aristides Sousa Mendes e aqui com o papel do PVDE, que diz Bayonne. Saíram de Bayonne o 22 de junho de 1940. O visto foi dado no 21, mas eles tiveram que desembarcar as sardinas primeiro para que 50 pessoas, outras pessoas embarcaram. Então chegaram a Porto, da Porto eu não sei, porque ela não contou mais. E depois saíram de Lisboa, o 28 de agosto, para Nova York. Porquê é que o exemplo de Aristides é mais significativo? Porque é numa época em que, nomeadamente em Portugal, se acreditava, o regime acreditava que os alemães iam ganhar. E, portanto, a desobediência era algo considerado criminoso. Em 1944, por exemplo, estou a falar no caso do diplomata Sampaio Garrido, que salvou também, mas pronto, que salvou cerca de 1000 pessoas, e aqui os números não interessam muito, o que interessa é o ato das pessoas. Mas em 1944 o regime de Salazar já estava a perceber perfeitamente que a guerra ia ser ganha pelos aliados, não é? E, portanto, digamos que a punição que essas pessoas tiveram, nomeadamente o Sampaio Garrido, por exemplo, era muito menor, foi muito menor, incomparavelmente menor, apesar de também ter tido problemas na sua carreira, mas incomparavelmente menor com o Aristides. Era um homem que pôs a sua consciência à frente, que sabia que arriscava, talvez não soubesse a dimensão do risco, talvez não soubesse, provavelmente não saberia, mas arriscou. Aristides de Sousa Mendes mudou a história de Portugal e projetou Portugal no mundo. Mudou a história de Portugal nesse momento trágico chamado genocídio em plena Guerra Mundial, porque de genocídio se tratava já na perseguição de comunidades que haveria de acabar em Holocausto. Projetou Portugal no universo, desde o reconhecimento a um dos justos entre as nações em Jerusalém, ao respeito e à veneração na Europa, nas Américas, na África, nas Ásias, onde quer que haja descendentes dos descendentes daquelas e daqueles que ajudou a salvar. That star my grandmother wore on the right side, she has one in the front, one in the back. And when she escaped Poland in January of 1940, she took those stars and she hid them inside of her clothing with some jewelry. And she took my father by the hand and they went on the train from Poland into Germany and then into Belgium, where they were reunited with my grandfather, and then they left again and went from Belgium into Paris and then to Bordeaux, where they had their visas signed. That the stars have stayed in our family for over 80 years. We have talked about maybe putting them in a museum, but they are so close to our hearts, and I can never forget where I came from. Houve reconhecimentos parciais de partes da nossa sociedade
Neste momento é a nação no seu todo que reconhece o meu avô, portanto é um momento de grande felicidade para todos nós. O pior foi que os meus tios, portanto a primeira geração, morreram quase todos. Nós temos apenas uma tia viva, com 81 anos, morreram quase todos sem conhecer o momento de reconhecimento do pai. Isso foi uma grande dor para todos nós. Um momento alto de grande decisão, de grande poder de decisão que ele teve. Esse é o momento de referência para todos nós. All we should thank the Portuguese government for recognizing the courage of this incredible person who took a risk as a diplomat in 1940 to save thousands of lives. Even in the darkest times, we can find lights in some people to do the right thing and for the right cause. And I think that this ceremony actually shows you that after all those years, we can still remember, recognize it and appreciate the bravery and the courage of this person. Foi uma cerimónia muito comovente e é uma justa homenagem a um homem que, mais que tudo, defendeu os valores humanos e esquecidos. O gesto dele esquecido durante muitos anos, muito tempo. De certa maneira, o fim da vida só marcou ainda mais o herói que foi. E quando ele chega a Portugal, é um homem só, porque não tem, obviamente, o apoio do regime, ao contrário, não é? E das pessoas que apoiavam o regime, mas também não tem o apoio da esquerda antifascista e antiditadura, porque ele próprio não era um antifascista nem contra a ditadura. Ficou num limbo, no fundo. Ficou num limbo. A única entidade que, de facto, apoiou Aristides Sousa Mendes e a família foi, de facto, a comunidade israelita de Lisboa. Claro que o apoio era pequeno, era em termos de, digamos que ele recebia aquilo que os refugiados recebiam. Ele foi também falar com o cardeal Cerejeira, que lhe disse para ir a Fátima rezar. Tornou-se um refugiado ele próprio. Aliás, como ele próprio se assumiu quando entrou uma vez na cozinha económica, na cantina judaica. Nós, em qualquer momento, podemos sempre fazer a diferença. Olhar para os outros como se fosse connosco. Porque nada nos garante que de hoje para amanhã nós não possamos estar numa situação igual, de precisar que alguém desobedeça por nós. Think about saving all of those mothers and their children who need our help. It doesn't matter what their religion is. Sousa Mendes didn't care that they were Jewish. He knew that he needed to do the right thing. So. A partir de agora, que não sejam só algumas escolas e algumas entidades a fazerem esse trabalho, mas que sejam as escolas de uma forma geral que possam trabalhar este assunto. Na história de Portugal, ele é uma pessoa, de facto, com uma dimensão especial e que deve ser entendida e, sobretudo, servir como exemplo.